Sejam bem-vindas ao podcast do Lesbocine, um podcast voltado para a cultura sáfica e para mulheres que amam mulheres. Esse é o Fofocas do Rebu e eu sou a Liz Chiappetta, apresentadora do Lesbocine. E eu sou Lua Barros, apresentadora do Lesbocine, e hoje a gente vai bater um papo sobre as melhores fofocas desse brejo que, assim, tem muitas histórias constrangedoras, engraçadas e também que envolvem amigos, pegação. E hoje a gente tem uma convidada especial. Gente, a gente estava muito ansiosas, né, para contar e mostrar essa convidada para vocês. Hoje, no Fofocas do Rebu, eu e a Alice temos a honra de receber a Gabi Steca, que é criadora de conteúdo e também uma das protagonistas do nosso curta-metragem Até o Além. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, cara. Que honra, meu. Você viu aqui esse grande evento, esse grande evento da cultura sáfica. Eu adoro falar de fofoca, né? Falar de fofoca e sapatão junto é bom demais. É a melhor coisa, rebuceteio, assim, é uma infelicidade, mas é uma felicidade para as fofocas e para as conversas de bar, não é mesmo? Isso. E daí, a gente vai começar lendo umas fofocas que mandaram pra gente por e-mail. Então, sempre mandem fofocas pra gente para contato@lesbocine.com. E quem sabe a sua história aparece por aqui, né, comigo e com a Alice, e quem sabe com uma futura convidada, né? A gente vai ler as histórias que nós selecionamos e depois a gente vai bater um papo e quem sabe até mesmo contar algumas das nossas histórias mais engraçadas. Segue a gente na rede. Vamos lá, para a primeira fofoca. Tá, bora pra primeira fofoquitia. Oi, gente. Vim contar minha primeira história maluca com mulher. Infelizmente ou felizmente, não aconteceu em ambiente de trabalho. Tá, aconteceu numa baladinha clandestina que eu ia quando eu tinha 17 anos. Às vezes era melhor um ambiente de trabalho. Saí com os amigos numa noite e bebi todas, sem zoeira. Eu apareci com uma garrafa de vodka e bebi pura até metade. Eu não sabia nem o que estava acontecendo mais. Aí, nesse meio tempo, as pessoas dessa balada viram minha garrafa e começaram a pedir shot. E acabou que juntou uma galera na mesa onde eu tava. Detalhe, eu tinha me perdido das minhas amigas, então eu estava sozinha, bêbada e com desconhecidos se aproveitando da minha querida bebida. Juro. Pessoa vai, pessoa vem. Um casal de meninas chegou ali perto e se inseriu no grupo também. O negócio comecei a conversar com elas e elas disseram que era um casal. Ih, vai marmitar. Deixaram bem claro que namoravam. No momento seguinte, uma delas estava pegando uma outra garota e a namorada dela estava dando em cima de mim. Eu pensei, putz, relacionamento aberto, tá suave. Narrador, não tava suave. Não tava nada suave. E se tem uma coisa, pois saibam que peguei a menina e o número dela. E tudo ficou bem. O me matou. No dia seguinte, ela me mandou mensagem, começamos a conversar e ela estava insistindo muito que eu fosse para casa dela e etc. Já conhecemos essa conversa. E eu, de brincadeira, falei, o que sua namorada vai achar disso? Brincadeira, né, essa vagabunda? Ô, gente, pra que eu fui falar isso? A menina fez uma declaração pra mim, dizendo que eu era a mulher mais linda que ela já tinha conhecido. Que se eu fosse na casa dela, a namorada dela nunca ia precisar saber. E que se eu quisesse, ela largava outra menina pra ficar comigo. Olhei aquilo e ri, refleti, achei tóxico e bloqueei a ordem dos fatores. Hoje em dia, às vezes me pergunto por quanto mais elas ficaram juntas, porque na minha cabeça tenho certeza que elas terminaram. Caras. Interessante. Não, né, Não, primeiro que já começa com as bebidas, assim, eu gostaria de estar nesse evento recebendo bebida de graça, assim, eu acho que começou bem, a história começou bem. Começou eu, de fato, estaria ali no meio. Eu, de fato, me aproveitaria da bebida dela. Exatamente, se eu tivesse no rolê e estivesse entregando de graça, acho que o casal foi esperto de início, assim. Exato. Já começou errado. Cara, que situação. Mas a gente tem que falar do como o mel foi bom da menina, porque ela deu um beijo numa festa e a outra já tava caindo de apaixonada. O sapatão é uma desgraça, cara. Então é foda, né? Não, é assim, a primeira piscada já começa o namoro, daí a primeira respirada em conjunto já é o casamento, e depois, depois de uma semana já tem um divórcio às vezes, e ainda tem que fazer a separação de gatos. Exato. Separação de samambaia, loucura. Cara, que bizarro. Não, e assim, né, gente? Eu fiquei querendo saber se realmente era um relacionamento aberto, se não era, porque uma pegou uma, outra pegou a outra. Cara, a história nunca chegou no fim. Não, eu acho que é interessante, assim, porque é um e-mail que pode ter uma segunda temporada, sabe? A gente pode pedir pra pessoa ir atrás, falar assim, aí, me dá um update, era um relacionamento aberto, não? É uma história que gerou um Terminaram, suspense, não terminaram? Exato, deixou um cliffhanger, assim, deixou alguma coisa para um segundo episódio. E a menina que tava pegando a outra menina.
A namorada, que fim levou? Porque não uniu todas? Do nada pode virar um quadrisal, assim, também, Cara, né? muitas pontas soltas. Eu achei muitas pontas soltas nessa história. Mas eu acho que ela ainda estava sob o efeito da vodka, gente. Vamos saber em que estado essa menina escreveu esse e-mail, né? Fica aí o choramento. Ela na cama da menina de ressaca. Ela assim, agora junto com a menina, ai, gente, vocês não acreditam. Teve uma menina, daí a outra, amor, o que você tá fazendo? Acho que não há relacionamentos tão fechados assim no ramo LGBT. Não sei, pra mim é tudo meio entreaberto, uma porta meio encostada, um negócio meio ali. Não, juro, é muito isso. E agora a gente vai para a próxima fofoca, antes da gente expor as nossas. Só dessa eu já pensei em várias aqui para complementar. Para complementar, para jogar na roda. Já foi marmita de casal, né, Alice Gaveta? Olá, Lesbocine! Esse é o momento que eu irei me expor para muitas pessoas, mas é claro que em tudo em prol do entretenimento. A minha história poderia facilmente ser um daqueles filmes de dramédia de tanta coisa que aconteceu. Eu tinha 15 anos e estudava num colégio católico extremamente rigoroso. Começou a fanfic, começou aí. Eu não sei vocês, mas colégios católicos ou cristãos tendem a ter muito gay, sapatão e o resto da sopa de letrinhas da comunidade LGBTQIAP+. E no meu colégio não era diferente. Até as héteras daquela época se assumiram lésbicas e bissexuais hoje em dia. Mas no meu caso, isso não aconteceu. Porque desde sempre eu sabia que eu era uma viadinha. Além de ter o agravante de ser bissexual no colégio católico, eu ainda resolvi me apaixonar pela minha melhor amiga, que naquela época tinha namorada. Caralho, ela é uma fanfic mesmo. Ela viveu aquele quiosco. Caralho. Eu lembro que nosso primeiro beijo aconteceu porque eu tive uma crise de ciúmes e levei ela pro banheiro e lá mesmo a gente se beijou. Depois disso, a gente começou a ficar e ela ainda namorando. É o que eu disse, não há relacionamentos fechados, apenas entreabertos. Pra vocês verem como eu gostava de um perigo. E minha situação só piorava, porque a criatura ficava comigo, namorava com outra, mas era apaixonada por uma terceira, que vamos chamar de Luísa. Pra vocês verem, essa história tinha tudo pra dar errado. E deu. Porque eu acabei me apaixonando pela Luísa, que pela forma que a minha amiga falava, a gente acabou se aproximando, mas nunca aconteceu nada entre nós. Nessa troca de amores e namorados, a minha mãe acabou descobrindo que eu ficava com a minha amiga e foi parar na minha escola só pra ver quem era a pessoa que me corrompia, entre aspas. Ela olhou pra menina e disse, abre aspas, eu só queria te ver, fecha aspas, e foi embora de uma maneira bem dramática. Depois disso, as coisas ficaram bastante complicadas na escola e em casa, e eu imagino por que será, porque todo mundo passou a nos vigiar. Mas o legal é que essa repressão teve uma reação oposta, porque depois do ocorrido, muitas meninas começaram a expressar suas sexualidades na escola. Apesar de não ter havido grandes escândalos, a minha mãe não aceitou muito bem e meio que enterrou qualquer assunto que tinha relação com a minha sexualidade. Tudo sempre ficou muito velado. Mas com o tempo as coisas foram mudando. Hoje, minha melhor amiga, a Luísa, eu e minha namorada convivemos muito bem como uma bela família sapatão. Eu queria terminar agradecendo os meus amigos que foram essenciais para que eu pudesse passar por tudo isso. Amo vocês. Que querida. Que caos. Que caos. Luísa, eu e minha namorada. Parece uma peça de comédia. Cara, Dona Flor e seus 2 maridos. Que ódio, meu. Como pode, cara? A gente às vezes só quer uma namoradinha. Tem gente que tem 4, mano. Como pode? Sério. Mas é sobre isso, né, gente? Como é que pode? Eu acho que o tema do Fofoca do Rebu vai ser justamente essa porta aberta, né, do relacionamento. Que fica entrando gente. Fica entrando gente. Exatamente, meu. Muito complicado. Obviamente, a parte homofóbica, chatíssimo, viu? Deixa não, foda. Foda, mó tenso, mas o Rebucetê é engraçado. Cara, bom demais. Mas ela viveu uma fanfic. Viveu muito. Muito, né? É muito fanfiquento. Mas eu sinto que tem isso uma coisa das histórias sáficas de Rebu, assim, que tudo parece fanfic, né? Tudo uma coisa... Não é uma história normal, assim. Tipo, tava com uma pessoa, terminamos, ficamos com outra pessoa. E, tipo, estava em um belo lugar, completamente homofóbico. E daí algo aconteceu. E daí fechei outra no banheiro. E daí fiquei com a outra. E hoje temos uma família com todas nós. Aí começou um culto entre mulheres, onde todas nós nos tocávamos. Ai, que delícia! Cara, nunca começa baixei Tinder, dei pro lado, deu match e foi isso. Sempre tem um enredo, cara. Sempre tem um enredo. Sim. Como pode? E ele Kyoko nunca errou. Todos os clipes são baseados em fatos reais.
É verdade, Kyoko. Eu amo, mano. Não, e eu acho que é uma coisa muito legal também dessa fanfic, porque eu acho que, de fato, o rebuceteio, ele abre portas para a gente se expressar. Porque é sempre assim, todo mundo vai se assumir. Porque isso, o rebuceteio é uma onda que vai se aproximando de todos. E daí as pessoas ficam, acho que tá ok me assumir, porque agora eu estou entrando nesse rebuceteio. E quando vai ver, tá todo mundo conectado em uma grande onda. Uma teia de mulheres, não tem como escapar, porque você pegou todo mundo. É o tipo The N-word, tá ligado? Aquele negócio que tava no Twitter, que é quantas pessoas você tá à distância de aperto de mão? 7 pessoas? Nossa, então, sim. no rebuceteio você tá, tipo, sei lá, a 2 pessoas de distância de um cada outra relacionamento do Brasil. Não, e no meu caso, assim, eu fugi bastante, gente, do rebuceteio. Na verdade, fugi tanto, mas acabei descobrindo, por exemplo, que a primeira menina que eu transei era a crush da minha namorada. E aí, inclusive, não fugiu. Ninguém tá ileso, cara. Ninguém sabe. Eu jurei pra mim mesma que eu pensei que eu tivesse escapado, né? Porque como eu demorei, né, pra me assumir, me aceitar e, enfim, aquela história chata, eu falei assim, cara, acho que não tem nenhum tipo de teia que nos ligue, né? E aí, conversando um belo dia, a minha namorada falou que ela sempre quis fazer relações internacionais por conta de uma crush. E eu perguntei pra ela, quem é essa crush? E ela falou assim, Aí ela falou o nome da garota. E aí eu falei, então, deixa eu te contar que você não pegou ela, mas eu peguei. Vixe, Cacá. Mamei tua crush. Caraca. Mamei tua crush. Que situação. Mas eu acho que todo relacionamento passa por esse momento de tipo, essa foi a primeira menina que eu peguei. É sério, a gente teve um relacionamento sério de 2 anos, 2 gatos. Bizarríssimo, você nem sabia que a pessoa tinha tanta história. É muito isso, tá tudo muito conectado, assim, nossa. Eu amo. E, gente, a gente tem também uma história a mais que não tá no nosso e-mail, mas tá aqui presencialmente, né? Acho que a gente pode convocar. É uma das histórias que eu mais quero escutar, que ela tá fazendo suspense, que é da Milena, que é quem opera aqui todas as nossas... que coloca aqui, App1, Fofocas do Rebu. E que nossa líder do audiovisual, Milena, pode entrar, vai, conta a sua história, que a gente quer saber, eu quero muito saber. Porra, tô me tremendo, tem criança chorando já. Passar vergonha nacional assim mesmo, galera. Acho que eu tinha, sei lá, 21, eu tenho 26 agora. E tava naquilo de conhecer pessoas, né? Aquela coisa. Você mora no interior, vai pra uma cidade maior, você quer pegar todo mundo, né? Você quer descaralhar, né? E aí, tá lá, né? Várias pessoas. Aí eu conheci uma menina no Tinder. Já não se pode confiar, porque Tinder é um negócio... Caraca, começou errado. Começou ruim. Começou errado. Conheci essa guria no Tinder, tá. A gente não... Só deu match, que é aquela exposição, né, de, tipo, só tá ali. Aí, um belo dia, eu fui numa festa e essa menina tava lá. Que Tinder patrocina o podcast do Lesbocine. Eu também tenho história com Tinder. Eu também. Eu acho que rolaria um patrocínio legal, nem mesmo. Isso aqui ganha. Pode seguir, é porque você falou, eu olhei e falei, não. Eu apoio, vamos pedir um patrocínio. Prossegue a história, vida. Enfim, nessa festa a gente se conheceu, né? Eu falei, pô, aquela menina ali, né, dá certo, porque eu já dei match. Fui ficar com essa menina. E aí, consecutivamente, a gente começou a se ver direto, assim, né? Tipo, além de festa. Tá, esses rolinhos. E aí a gente começou a ter uma conexão um pouco maior, digamos assim. Aí a menina, tipo, ela acho que era 1 ano mais nova, 2 anos mais nova que eu. Ela falava que ela era inexperiente, agora que ela tava conhecendo esse mundo e não sei o quê. Daí é fique. Essa mulher roteirista de The N-word, você aí. Aí eu, então tá bom, né? Aí acreditei, né? Ela falava pra mim e tal. E aí eu fui noutra festa um dia lá, aleatório, e tinha uma amiga minha lá, que ela é, tipo, aquela pessoa que é, tipo, crush de todo mundo quer ficar com ela. Aí eu tava conversando com essa minha amiga e falei de fulano, né? Aí ela falou assim, já peguei, inclusive ela falava pra mim que não ficava com ninguém, etc, sendo que ela já tinha feito coisas muito piores, comigo, inclusive. Aí eu fiquei, tipo assim, como assim? Tá, né? Vida que segue. Eu continuei ficando com a menina. Acreditando na cabeça dela, eu tava acreditando na FIC, né? Você não percebeu nada, assim, no negócio do vai da pegação?
que ela realmente sabia das coisas. Que primeira vez é incrível! Que primeira vez fascinante. Meu Deus, que bom, né? Então, talento! Imagina a segunda. É que a gente nunca chegou de fato a fazer alguma coisa, era mais pegação. Então, assim, uma coisa que, né? E ela falava pra mim que era virgem, e com essa minha amiga ela já tinha até transado. Aí eu fiquei tipo assim. Ela faz a fic dela. Ela faz a fic dela. Só que eu fiquei sabendo desse rolê muito depois do fato mesmo da arma, né? Então, eu ia falar, onde a arma se encaixa nisso? Arma? É por isso que eu queria tanto saber dessa história. Tipo, Isso a foi Milena de tá 0 a mandando 100, no grupo. muito Gente, eu tenho uma história que apontaram uma arma pra mim. Eu fiquei assim. Enfim, antes de eu saber que ela estava mentindo sobre essas coisas, eu fui no rolê com uma amiga minha que era em comum com ela. Eu fui nesse rolê e ela falou pra mim, essa menina que eu tava ficando, que não ia, porque a mãe dela não ia deixar, coisas assim. Falei, tudo bem. Só que era aniversário da melhor amiga dela. Eu falei assim, suspeito, como é que ela não vai no aniversário da melhor amiga dela? Tipo, tem alguma coisa aí. Bom, beleza, né? Vida que segue. Eu fui, cheguei lá, essa melhor amiga dela falou que fulano estava vindo atrás de mim com uma arma. Por quê? 2 pontos. Ela namorava essa menina, aí a menina descobriu que eu tava ficando com ela. A menina descobriu que eu tava ficando com ela, e aí ela contou pra menina que eu tava perseguindo ela, que eu tava, tipo, dando em cima dela e não sei o quê, que ela era inocente, que eu que era filha da puta, e por isso que a menina saiu de uma cidade pra outra com a arma querendo me matar. Cara, a mulher é uma desgraça, irmão! Juro, isso era tipo 2 horas da manhã no rolê. Milena? Cadê essa tal de Milena? Meu? Que horror! E eu comecei a ficar desesperada, tipo assim, como assim eu vou morrer por um negócio que eu nem fiz, gente? Por mulher. Nem motivo. Nem transou. Eu nem transei. Caraca. Foi longe demais nessa situação, aí foi. Sim, aí tipo, 2 horas da manhã, todo mundo começou a ficar desesperado, tipo assim, vamos sair daqui agora, porque essa mulher vai morrer. Aí a menina mandou foto segurando a arma, tipo, mandou foto da arma, tipo, me ameaçando mesmo. Assustador, velho. Foi muito bizarro. Sai um pouco do rebuceteio e configura crime, se pá. Sim. Analisando aqui. Parando para coloquei no meu calendário, assim, dia ruim, tipo, coisa assim, coloquei. Para lembrar que eu nunca mais caí numa dessa, gente. Todo ano você comemora. Quem sobreviveu? Quem a gente pode confiar, não é mesmo? A questão é justamente essa. A pessoa, justamente, olha, por exemplo, a garota lá da história, da primeira história, tava tudo bem, tudo, entendeu? Aí ela só deu um beijo, a outra já tava o quê? Apaixonada. Já ia largar a namorada, já ia adotar gato, já queria comprar casa, esse que é o problema. A gente parece normal, entendeu? Por exemplo, olha, eu pareço fofinha, mas fiz coisas absurdas. Fé nas malucas. Eu amo, fé nas malucas. Nossa. Foi isso, gente. Eu não morri, né? Porque tô aqui. Que bom. Né? Obrigada. Mas foi tenso, foi uma madrugada muito tensa, assim. A gente imagina muito. Eu imagino, meu Deus. Milena, obrigada por compartilhar essa história, porque, pelo amor de Deus, aqui já é um aviso para todas. Se uma pessoa já começa mentindo para você, já sai dessa, entendeu? Porque pode piorar. Bater alguém com uma arma na tua casa. Pode piorar muito. Pode vir crimes. Né? Pode. Mano, nossa, mas que situação. Tchau, galera. Como pode a mulher enganar 8 pessoas ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Não, real, dá pra fazer uma outra websérie só disso aqui. Só daqui já tá indo várias histórias. E ela não assumia ninguém na internet, né? Não tinha uma foto com essa tal namorada também. Como pode? Uma menina? Amiga, ela era super solteira. Solteiríssima. Solteiríssima. Pode, depois fala que eu não te assumo mesmo para 8 meninas. Caraca. Solteiríssima. Inclusive, ela tinha mais 2 gurias que ela ficava. Por que não? Ela tinha como que administrava tanta mulher, gente? Nossa, não. É aquela história do cara do Bacurau, que levou 8 ou 11 mulheres diferentes para ver Bacurau, sabe? É ela. Bom demais. Cara, bom demais. Ela conseguiu convencer 8 mulheres que era virgem, cara. Como ela conseguiu? E por quê, tá ligado? Por
história bizarra. Eu amei. Eu acho que, Milena, você entregou tudo com essa história. Eu tenho muito mais, hein? Depois a gente, né? História. E agora a gente vai para a história, o quê? Agora a gente vai para as nossas histórias também, que Gabisteca, é a sua vez de contar alguma história fofoquenta, rebusca. Pode ser sua amiga, pode ser sua prima, pode ser, sei lá. Vou contar sim, eu tô aqui pra me expor mesmo. Mas não envolve ninguém armado. Eu acho que eu me senti meio... se eu soubesse, eu pensando numa outra história. Se eu soubesse, eu tinha vivido mais. Cara, se eu soubesse, tinha, sei lá, me relacionado com outras pessoas. Cara, eu tenho uma ex de Sorocaba. Alice conheceu essa ex. Você conheceu essa ex? Sim. Você conheceu essa ex? Que delícia. Então, eu tenho uma ex que é de Sorocaba, que eu sou de Sorocaba. E aí, antes de eu começar a namorar com essa ex, eu fui um dia pro Rio de Janeiro, viver minha vida, viver my best life, e peguei uma menina lá. Até aí, legal, super bacana. Peguei a menina, voltei. Quando eu voltei, eu comecei a namorar de Sorocaba, que eu já tava num rolo há um tempo. E aí, beleza. Aí, um dia eu decidi chegar pra essa menina e falar, por que não nós não fazermos uma viagem ao Rio de Janeiro? Olha que bacana, olha que legal. Levei ela pro Rio de Janeiro, aí a gente saiu, apresentei minhas amigas, apresentei essa menina em específico. Aí, na época, a gente tinha meio que um relacionamento meio aberto. Um relacionamento entreaberto, LGBT, sapatão. Todo mundo pegou essa menina de novo. Até aí, beleza. Passou-se um tempo. Elas começaram a ficar muito amigas. Muito mais que amigas friends. Foi a primeira menina. Foi a menina do primeiro texto. Foi ela que mandou, tá ligado? Foi ela que mandou. Porque... Aí, me perdi na minha própria história. Enfim, elas ficaram, começaram a se aproximar muito, viraram mais que amigas friends, e eu comecei a ficar um pouco incomodada. Aí eu falei, e aí, o que tá acontecendo e tal? Se pá que tá uma situação meio bizarra. Aí ela falou, não, nós somos só amigas, não tem por que você ficar só incomodada se nós somos só amigas. E não sei o que, você não me deixa ter amigos. E aí eu fiquei, não, jamais, eu tóxica, não. Tô fora, red flags aqui, não. Deu. Tá. Enfim, hoje namoram, mas enfim, vou chegar até o namorar. Aí, beleza, deixei elas serem super amigas, mais que amigas friends. E passou-se o tempo, a gente decidiu que ia passar o ano novo todas juntas. Muito mais do que amigas friends também. Uma bela família sapatão. Juro por tudo. Uma bela família sapatão real, uma bela família rebuceteio. Igual uma bela família do rebuceteio. A gente ia passar juntas, mas teoricamente elas eram amigas, né? E tudo bem, ninguém mais, nunca mais beijou ninguém, a gente fechou o nosso relacionamento, estávamos super aqui, nossa, aqui trancada 7 chaves, pra mim só. Aí, moral da história, elas ficaram super próximas no ano novo, voltei do ano novo, terminei com ela no ônibus, voltando do Rio de Janeiro, e aí deu tipo 2 dias elas começaram a namorar. Meu Deus! Então até hoje, um relacionamento feliz, divo e lindo. Que delícia! Nossa, eu lembro, bem, a gente era amiga naquela época, eu lembro que foi muito rápido, assim, eu lembro de você gravar uma stories com ela, tipo, então, gente, a gente tá terminando. E, tipo, a gente terminou. Lá, 5 dias ela já tinha assumido outro relacionamento nas redes sociais, eu lembro de ver e eu pensar, nossa, será que a Gabi tá bem? O que aconteceu? Mano, Gabi não tava, narrador, Gabi não tava. Gabi não estava bem. Meus poemas na época, depressão profunda, caos, depressão, tadinha. Mas a gente conversa, a gente boa. Mano, mas é muito doido essas coisas, né? Tipo, eu não sei se vocês têm isso, mas medo, às vezes, até de apresentar as pessoas dentro da comunidade do rebuceteio, porque às vezes é tipo, algo vai acontecer quando esse mundo se colidir. Se essa pessoa conhecer essa... Fudeu. Cara, eu peguei um trauma, mas depois eu superei esse trauma dessa brisa, assim. Mas, muito bizarro como tudo é muito intenso, não sei, mulheres, por que tão intensas? Eu falo isso porque eu sou dodói da cabeça, eu sou muito intensa. Mas é tudo muito intenso. Beijou aqui, já quer assumir mesmo, já quer trocar. E tá ótimo. Nossa, não. É muito doido isso, na real, porque é uma coisa que acontece. E eu acho que tem muito a ver também com o fato que durante a nossa infância / pré-adolescência, a gente não pôde muito expressar isso. Então, a gente, embora a gente já é mais velha, a gente tem um amor quase... Tudo tem uma semelhança a um primeiro amor, uma primeira paixão, assim. Tem tudo uma intensidade de... primeiros sentimentos, pode ser o 15º, pode já ter gostado de 100 pessoas, mas ainda assim tem aquele... O frio na barriga, essa coisa, caraca! É, mulheres!
E eu acho que tem essa vontade também, né? Até por a gente acompanhar muito chips, eu gostar de muitas coisas assim, é tipo, ai, queria tanto uma namoradinha, queria tanto que acontece comigo, então tem qualquer semelhança já vai, né? Exato, e não sei se é porque, tipo, nós, mulheres se relacionando com outras mulheres, a gente sabe como funciona a mulher, a gente entende o corpo feminino, a gente entende a brisa da mulher, e aí fica uma situação de, ai, a gente se entende tanto. Será que a gente tá se entendendo aqui bacana? Se funde, é uma osmose, assim, Exato, vira uma coisa tipo, tá, a gente se entende, é isso. Já sabemos como funciona. Tudo a gente tá conversando sobre isso é porque eu acho que as pessoas elas têm uma visão de que relacionamento entre mulheres é extremamente perfeito, que não existe problemas, e é tudo muito bonito, são tudo flores, mas assim, gente, vocês estão aqui de prova, é uma intensidade, entendeu? Tem uma questão das mulheres, assim, ser um pouquinho maluca, entendeu? Tem uma que apontam armas, né, como Milena bem disse. Então, assim, isso demonstra realmente que é um relacionamento complicado como os demais, né? Só que, como a Alice falou, a gente vive tudo muito intensamente, porque é muito parece que é tudo primeiro amor. A gente não viveu, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive um grande problema com relacionamentos, tanto com homens ou com mulheres. Eu sempre tive um bloqueio geral, né? E aí, quando eu comecei a ficar com as primeiras mulheres, né? Eu lembro muito bem que, tipo, eu queria fazer muitas coisas. E aí, tipo, só que todas as meninas com que eu fiquei, tipo, meio que tinha uma barreira. Eu não sei explicar pra vocês. Porque, por exemplo, a primeira menina com quem eu transei, eu nunca cheguei a fazer nada com ela porque ela não deixava. Entendeu? Então, tipo, eu não consegui fazer sexo oral, eu não consegui, tipo, desbravar aquele mundo, né? A primeira vez que eu tava ficando com mulher e eu queria muito, tipo, mergulhar. E, tipo, não, sabe? Eu ainda levei o perdido dela depois, que foi justamente a crush da minha namorada. Enfim. E depois vai sair, vai estar recebendo. Ela vai estar recebendo quando eu lancei esse episódio. Bicha, nem te conto. Mas, tipo, justamente isso, eu levei o perdido dela. Aí, eu não fiquei com muitas meninas, gente. E acho que antes da minha namorada foram só 3, sabe? E aí, e a segunda menina com que eu quis ficar, eu fiz todas as artimanhas que eu podia fazer para trazer com aquela menina e não aconteceu. Deixou as peças. Eu vendi as peças e não rolou. Eu falei, gente, tô desistindo já. Eu acho que não é pra mim. Eu acho que ela não gosta de mim, entendeu? E foi bem complicado, gente. Mas aí, finalmente, eu encontrei a minha digníssima, né? A gente tá juntas já tem uns quase 4 anos. E aí, gente, eu já experimentei tudo. Eu tô, assim, alucinada que ainda tem coisa mais pra experimentar. Foi o destino aí. O universo não quis porque ele queria que você achasse certo. Achasse essa. Porra. É isso que eu tenho fé, é isso que eu me conto pra mim todos os dias. Assim. Eu já namorei 4 vezes e eu fico, não, mas é porque a quinta namorada, um dia ela vai vir. Esse ano não é o meu, mas 2027 vai ser o meu. Juro. Cara. Eu passei por muitas situações, entendeu? Tipo, essa segunda que eu fiz todas as artimanhas para poder transar com ela, aconteceram 2 situações. Aí agora é minha vez de minha esposa, que Gabi já se expôs. Vai lá, Lu. A gente tem que pensar que eu e você, a gente tem que guardar fofocas do Rebu para anos, né? Então, tem essa questão também. Economizando fofoca. Economizar as fofocas que a gente compra. Então, eu vou contar só uma fofoca. Porque, assim, essa segunda menina com quem eu fiquei, né, ela me proporcionou muitas histórias, né? Pelo fato de eu tentar ter transado com ela, entendeu? Então, eu vou contar só uma em específica, e aí eu vou trazer ela, provavelmente, outras vezes para esse grande quadro do Lesbocine, né? Mas, enfim. Protagonista, menina. Nem era tão bonita, gente. Minha namorada é mais. Mas, enfim, as humilhações da vida, né? Mas, enfim, eu sempre tive uma vontade louca de fazer fotos nuas, tá? Eu sempre tive vontade. Era uma coisa mais conceito. E particularmente ficaram belíssimas as fotos. E aí, essa menina em questão tinha um amigo que é um fotógrafo muito reconhecido aqui na minha cidade, que realmente tinha um projeto de tirar fotos de pessoas nuas, tanto homens quanto mulheres, enfim. Ele também fez um ensaio fotográfico muito bonito para o Outubro Rosa, né? Mostrando como é que ficava os seios, enfim, depois da mastectomia. E aí ela apresentou a gente, eu falei dessa minha vontade, que eu tinha que tirar foto nua, ele falou, então bora fazer, não vou te cobrar nada, porque você tá namorando a minha grande amiga, a minha querida. Eu falei, beleza, vou.
E aí, gente, eu paguei uma estadia num hotel aqui de Belém, porque a intenção era ele tirar as fotos, né? Ela ia me acompanhar, ele ia tirar as fotos e a gente ia ficar o dia inteiro no dia seguinte, né? Tipo, o dia e tal. É isso, entendeu? Aí já ia entrar no clima, porque ele ia tirar as fotos, ele ia estar lá e tarará, e aí Já tava vinha pelada mesmo? Porra. entendeu? Já tava E aí, eu encontrei com ele no hotel, né? A gente tirou as fotos e tal. Encontrei com ele, e aí, tipo, passou a hora e nada dela chegar. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Isso aqui não tá certo. E aí, mandei mensagem, liguei, e nada dela responder. Eu falei, cara, não tô acreditando que eu paguei uma diária neste hotel e não vai acontecer nada. E foi o que aconteceu. Nada. Nada. Eu tirei nada. fotos com ele, as fotos ficaram belíssimas, né? Mas não aconteceu nada. E aí depois, mais tarde, ela disse que teve um imprevisto, que não pôde ir, tarará. E, enfim, gente, eu fiquei muito triste, porque fiquei literalmente, enfim, não sei nem que expressão usar, mas ela não foi. Nada, né? Eu já tentei outras vezes, porque eu tava muito afim, gente. Não sei se era porque era, tipo assim, a segunda menina que eu ficava e ela tava me dando, tipo, mole. Eu falei assim, cara, vou continuar tentando, uma hora vai. E não foi, entendeu? Mas, pelo menos, as fotos ficaram muito bonitas. Quem sabe? Isso, você recebeu um mimo depois, pelo menos, entendeu? Mas isso é muito doido, né? Porque eu sinto que tem muitas vezes, tipo, até isso que a gente tava trocando, às vezes é muito difícil a gente aprofundar os relacionamentos que a gente tem com mulheres. Por exemplo, você pode ficar meses beijando, ficando com uma mulher, assim, mas às vezes para levar algo a mais, tem N questões que permeiam essa segurança, né? É muito doido isso, né? Justamente porque tem essa questão de todo mundo achar que namorar mulheres é muito fácil, gente, não é. A gente tá aqui a prova viva de que não é. Entendeu? A terapia falou. Não é, entendeu? Porque assim, por exemplo, no caso da minha namorada, eu falei pra ela assim, vamos transar? Ela falou, vamos. E transamos. Entendeu? Assina aqui e temos. E justamente assim, entendeu? E aí, depois que as outras coisas foram se aprofundando, né? Questão de confiança, a gente trocar histórias e tal. E aí a relação foi sendo construída. Mas assim, de um modo geral, gente, por exemplo, a gente, em alguns casos, a gente fica cortejando, né? E aí manda flores e manda, tipo, poemas, né? E fica, tipo, completamente rendida, vai buscar se tiver que buscar. Se não tiver que buscar, manda dinheiro para ir buscar, vai Uber buscar, entendeu? Só no intuito de dar um beijo. Sabe? É muito difícil, gente, é muito difícil. Todo mundo bem galã, assim, tem esse galanteio bem real, né? Muito doido isso. E não sei, eu passo muito por uma brisa. Aí pode ser coisa realidade gabsteca, mas eu acho que não. Mas eu passo muito por uma brisa de agir como se namorasse. Tipo, quem olha, parece que a gente tá namorando por 1 ano, 5 meses, porque a gente age como se namorasse, mas não namora. E quando o assunto vem em pauta, vira pânico, vira caos, mas como se não fosse mudar o que já tá acontecendo. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido. Eu sou exatamente assim também. As sagitarianas, né? Sagitarianas, cara, bizarro. Mas é muito isso, viver essa aventura, tá lá, já tá todo mundo, tipo, já apresentar amigo, já tá nessa brisa, nesse rolê, fazendo apresentou família, fez os cacetes. E daí quando você vai falar sobre o que a gente tem? A gente tem alguma coisa? O que tá acontecendo? Não tem nada, tipo... A gente não tem nada, bicho, como assim? Caralho, muda o quê, sabe? É muito doido isso, né? Bizarro. Também, na verdade, eu também sou muito assim, sabe? Eu tento, quando eu tô conhecendo alguém, né? Independentemente, quando eu começo a descobrir detalhes sobre essa pessoa, eu sou do tipo que manda foto, tipo, olha, você me falou disso, lembrei de você, sabe? Então, essa coisa de mandar lanches, ou então, escutei uma música, lembrei de você, bem essa coisa bem, tipo, namoradinhas, não tá nada parecido, sabe? Mas assim, já tô tratando como se fosse a mulher da minha vida. É bem assim que as coisas acontecem. Mas assim, não são todos que valorizam, tem isso também, né? Mas o que eu não acho legal, e fica aqui dito, gente, sabe? Diz logo que você não quer. Sim, sabe? com certeza. Deixa transparente, né? Entendeu? Porque, por exemplo, a menina que me deu perdido, a outra que não queria nada comigo, entendeu? Tipo, ficava incentivando e tal. E aí, tipo, as coisas não progrediam e tal. E a gente fica nessa questão de você perceber que você tá se doando e o outro não tá devolvendo, sabe? E alimentando, porra, diz logo que tu não quer. E aí eu vou procurar outra.
Que custa? Que Economizar custa, né? meu tempo. Vocês que são amigas, vocês bem sabem, quem tem história é a Alice, entendeu? Ah. Se mulher que tem história... Gente, não, é verdade, eu tenho que contar, eu tenho que contar as minhas também. Eu tô pensando qual que eu conto, assim, porque, bem, ambas me conhecem e sabem que o meu histórico é o pior possível. Mas, deixa eu ver, eu vou contar uma breve de trabalho, porque relacionada ao Gap the Series, que a gente tava falando dessas coisas de trabalho também, e o meu de trabalho é curta, só foi bafafônica e depois eu falo uma babado. Então, a curta é que eu tava num relacionamento, assim, de 2 anos, um namoro de 2 anos, e daí eu faço cinema, né? E eu tava fazendo... a Gabi Steca conheceu a querida, inclusive. Todo mundo conheceu todo mundo aqui. Todo mundo conhece todo mundo. Juntar todo mundo com café. Exatamente, vamos todo mundo lá. Eu tô pensando por foto, é por isso. E daí, enfim, a gente começou a terminar, só que acontece, eu faço cinema, e a gente tava num set de um longa-metragem. Repito, um longa-metragem. Então, ia demorar para ele acontecer, É um né? longa. É um longa-metragem. E daí, eu tava como produção, ela tava como foto lá, e a gente terminou logo no começo. Ah, bacana! E eu fui obrigada a passar, e as diárias eram todas à noite. Eu fui obrigada a passar mais uns 3 meses vendo ela todo fim de semana, e ela é da minha sala também. Então, eu via ela todos os dias, mas todos os fins de semana. Logo depois que a gente terminou. E se não bastasse, a última diária desse longa foi na minha casa. Então, o qual ela conhecia muito bem. Que ela conhecia muito bem. E foi muito engraçado, porque assim, o nosso término não foi o término mais ok do mundo, assim. Tipo, a gente se entendeu na medida do possível, mas a gente só não queria contato, assim. A gente já tinha muito contato, a gente tava de saco cheio uma da outra, assim. Hoje em dia, tipo, sei lá, a gente não fala uma com a outra, mas é que naquela época tava um pouco infernal, assim. E daí ela foi e ela apareceu na minha casa, né, pra gravação. E daí teve momentos muito engraçados, tipo, ela fazendo carinho na minha gatinha, falando, ai, é o gato mais bonito do mundo. E daí a gente, tipo, não se falando, ela fingindo que ela nunca tinha ido na minha casa, tipo, uma situação meio assim, sabe? E daí apareceram meus pais, e uma coisa tipo, oi, ex... Só que não podiam falar exatamente, sabe? Foi uma situação, foi um momento, foi um evento. E daí depois estava a gente jantando juntas, assim, tipo, nossa, foi da hora a diária, né? Sei lá. Trabalhamos bem, cara. Trabalhamos bem, que bom que acabou esse longa-metragem, finalmente. Uma paz no nosso coração. E daí acabou, enfim, a gente ainda ficou ok na medida do possível, né? Mas foi só muito infernal, porque que coincidência merda, terminar um relacionamento... Esse é o foda de quando você trabalha com alguém que você se relaciona, porque se você termina, tipo, não tinha como a gente não ir para as diárias do longa, e a gente já se via toda hora, assim, então foi complicado. Foi um momento que não foi rebuceteio, mas foi só um caos na terra, assim, de morar alguém no mesmo lugar. E daí a história do rebuceteio, que a outra é um pouquinho mais longa. Caraca! Vai nessa. A história do rebuceteio Talvez você tenha visto, Gelsec, não sei se você viu essa tour que você tá no meu Close Friends, mas teve um momento, no final do ano passado... Eu acompanho muitos Close Friends, mas eu não sei essa história. Vai, segue que eu postei assim, gente, eu queria falar que eu vou parar de ficar com todas as pessoas, aquela emocionada, porque eu conheci uma pessoa e eu juro que eu acho que ela vai ser minha namorada. E daí eu postei isso no Close Friends. Eu ainda nem tinha ficado com ela, gente. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas é que aconteceu que a gente começou a conversar e daí foi uma super, tipo, sincronia. E a gente ficou falando todos os dias. Daí já era o 5º dia, só o 5º dia. A gente falando todos os dias. E eu falei, meu Deus, que bicha linda. Que bicha maravilhosa. A gente vai se dar muito bem. A gente vai namorar. Daí eu postei no meu Close Friends. Daí eu comecei a receber um monte de textão das meninas que eu ficava, tipo, eu fico muito triste com isso, que a gente não teve um encerramento. Eu causei desnecessariamente. Daí, beleza. Daí, o que acontece? Depois eu fui descobrir que ela era irmã de uma pessoa que eu também já tinha mais ou menos me relacionado, mais ou menos. Mas piora. Você vai ver que piora muito. Daí a gente teve um primeiro date de 12 horas. Caraca. 12 horas. Já tinha que pagar uma diária pra ela, se pode. Exatamente. Já dava pra pagar uma diária de cinema. E a gente não se beijou.
A gente foi num fliperama, chegou lá, foi ainda muito engraçado, porque o pai dela e a irmãzinha dela foram também nesse date. E daí a gente ficou desviando deles. Eu não sei porque eles foram, mas tudo bem. Daí foi bizarro, assim. Daí a gente não se beijou nesse date, daí a gente já quis marcar um pro dia seguinte. Daí a gente marcou um pro dia seguinte e eu tava assim, bicha, vamos se beijar, né? Por favor, tipo, você tá afim, a gente tá afim, a gente já passou 12 horas ontem, a gente fala todo dia. O que tá acontecendo aqui? Daí foi no outro dia, também só no final do dia, a gente ia se beijar. E eu tava, depois eu descobri, eu super compreendi que, assim, eu era, tipo, o terceiro beijo dela, então ela tava muito assustada, e é por isso que a gente tava num romance muito lindinho também. Eu fiquei, tudo bem, tipo assim, tenho toda a paciência do mundo, o beijo também não foi maravilhoso, mas eu compreendi, assim, ela era maravilhosa, então eu sou uma pessoa pacienciosa. Tá tudo bem, eu sou romântica. Nada que você não ensine depois. Exatamente, eu sou uma pessoa romântica. Daí teve o ano novo, beleza, a gente falando umas coisas, daí a gente saiu no outro date. A Lua perdeu tudo. A Lua perdeu tudo. Daí, gente, piora muito. Mas daí piora num nível que foi assim, quando eu falei pra mim, deu. Esse foi o dia que eu falei pra mim, deu. A gente foi num outro date, eu não lembro o que aconteceu, a gente marcou de andar de skate, a gente andou de skate lá e tal, a gente foi pra casa dela. Quando a gente foi pra casa dela, os pais dela não podiam saber que eu tava lá. Então ela me escondeu no quarto da irmã dela. O qual você já tinha se relacionado. Exatamente. E daí, isso que, tipo, eu nunca tinha ficado com ela, mas a gente já tinha flertado muitas vezes antes. E daí, quando eu fiquei sentada na cama dela, ela ficou me olhando e a gente ficou rindo muito, assim. A gente ficou, tipo, meu Deus, que situação. Minha irmã te levou até o meu quarto. A Lua vai lembrando de algumas coisas. Meu sonho tá dentro da cabeça da Lua. Exato. Ela ri sozinha. Eu queria muito saber do que ela tá rindo. Exato. E daí, também, desse momento, a gente tava falando de faculdade e tal. E daí, essa outra menina, ela não fazia faculdade, ela era tatuadora, né? Então, ela só fazia... Não sei o que ela fazia. Ela fazia uns cursos, assim, umas faculdade... curso técnico, não sei, de tatuagem. E daí ela não conseguia se relacionar. E daí foi que eu vi que, tipo, essa troca não era pra mim. Mas foi muito bizarro, porque o que acontece, né, gente? Eu tinha postado no meu Close Friends que eu ia parar de ficar com todo mundo, porque eu jurava que eu ia namorar essa menina. E daí depois eu tive que ir por pessoa pra pessoa pra falar, na verdade não deu certo, tudo bem. Uma semana depois. Na roda. E foi assim que eu comecei esse ano, no caso, foi com esse grande evento. Nunca tenha tantos dates de tantas horas e não beije alguém, porque provavelmente é só que vocês não se conectaram e tá tudo bem. E ainda pode acontecer de você parar no quarto de uma pessoa que você queria ficar. De preferência, evitar ser da mesma família. Exatamente, importante. A história vai acabar ficando com as duas irmãs. Caraca! Meu Deus! É bom que já economiza, tem o mesmo sogro, a mesma sogra. Pelo menos a família já gosta de mim. É isso. Eu esqueci coisa lá na casa dela também, eu já pego de volta meu relógio. É isso, já sabe a planta da casa, já sabe onde é o banheiro. Já tá desfamiliarizada com toda a situação. Exato. Já tô familiarizada com a situação, exatamente. Cara, bizarro. Mas essa é a história, gente. Eu acho que essa que mais se encaixava. É isso, eu e a Lu, a gente tem que guardar fofoca de rebu para muitos meses. Não. Mas eu acho que essa pode ser uma que encaixa aí nesse rebu das portas entreabertas da vida e essas conexões bizarras. Conexões bizarras. Acho que deu por hoje, né, das fofocas. Acho que a gente já se expôs muito. Mas, gente, acho que é isso. Acho que já deu para entender muito bem qual vai ser como funciona, né, do Fofoca do Rebu. E a gente precisa de vocês, meus amores, tá? Sim, contem as histórias. Mandem as suas histórias para o contato@lesbocine.com. Quem sabe a sua história de amor, ou então com os amigos. Enfim, gente, qualquer fofoquinha, a gente está aqui pela fofoca, né? Não importa qual seja a fofoca, só mande a sua fofoca, tá? Para eu e a Alice a gente poder se saborear esse divertido, trazer muito legais para vocês. E da desgraça alheia. Vamos! Das nossas também. É isso. É uma troca. A gente ri da desgraça alheia, depois os outros riem das nossas e fica assim. Fica elas por elas. E aí, no final das contas, a gente acaba dando alguns conselhos amorosos, porque, como uma vez uma professora minha diz, né, a gente aprende com os erros. Então, assim, é muito importante, né, que a gente compartilhe os nossos erros, para que a gente possa aprender, né, gente? O que a gente não deve fazer, né, entendeu? Não tenha encontro de 12 horas, tá? Por favor, evitem apresentar a pessoa com 2 dias,
entendeu? Espera, assim, tipo, uma semana, 10 dias, né? Porque a gente não sabe, porque de repente a pessoa conhece outra pessoa que beijou outra boca, Eu entendeu? chegaria até mês. Eu deixaria até com mês. Pessoa, como a Que Alice mais? mesmo aqui pra gente, entendeu? Então, assim, são tudo. Então, são situações que a gente quer que vocês tragam, né? Para que a gente possa, enfim, tirar lições muito sábias, né? Do Fofocas do Rebu, porque isso aqui, além do entretenimento, também é um aprendizado. É isso. Que mais a gente aprendeu? Olha, a gente aprendeu que, primeiro, se uma pessoa mente logo do começo, depois podem apontar uma arma para você. Não se envolver com familiares, não ter date de 12 horas, não se relacionar logo do começo, nunca ir Não para o Rio leve de ninguém pro Janeiro. Rio de Janeiro. Tem uma questão muito importante aqui, que foi, na verdade, uma dica que uma amiga minha me deu, tá? E aí eu levo isso para a minha vida e aplico em todos os sentidos. Procure o nome da pessoa no Jus Brasil. Eu finalizo o Fofocas do Rebu. Bom demais. Eu E de amo. repente a pessoa tem o porte de arma e você não tá sabendo. É verdade. Ai, cara, muitas lições no dia de hoje. Não leve no fliperama. Irmãs, evite. Não, ela não é virgem. E não leve ninguém pro Rio de Janeiro. E acho que temos muito. Eu aprendi muito hoje. Um dia bom. E tome cuidado ao ser marmita de casais. E tome cuidado ao ser marmita de casal. Bem, é isso. Com isso, a gente encerra o nosso Fofocas do Rebu. As portas entreabertas desse rebuceteiro. Uma portinha encostada. E é isso, gente. Sigam a Gabisteca em todas as redes sociais. Sigam o Lesbocine em todas as redes sociais. Muito obrigada, Gabi, por topar esse rolê. Obrigada pelo convite. Eu amo, eu amo. E é isso, gente. Beijos. Acompanhem a gente. Compartilhem essas fofocas. Mandem suas fofocas. Tamo junto. Beijos, beijos, beijos. Beijo, beijo, beijos.